todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa terceira reunião ordinária deste ano de 2026. As coisas parecem que já vão se encaixando um pouquinho melhor, a gente já vai entendendo ali as atribuições, apesar que a gente precisa ainda regularizar alguns pontos do nosso conselho, principalmente em relação às comissões, mas só para vocês entenderem a complexidade e dificuldade que é essas questões das comissões, nem começamos o nosso mandato como conselheiro dessa gestão agora, a gente já teve uma série de trocas de nomes. Inclusive, hoje recebi, aqui até formalizando para a mesa, recebi a renúncia da conselheira Adriana, que era representante dos trabalhadores do SUAS. Ela assumiu uma outra atribuição dentro da pasta da segurança, e por isso, por uma perda de representatividade, já que ela representava os trabalhadores do SUAS, e não vai ser possível continuar essa representação estando em outra pasta. Então ela apresentou a renúncia, e aí a gente vai ter que fazer a convocação do suplente, que é a Patrícia Roberta, salvo engano, que é a primeira suplente. Tá? Achei que a Patrícia Roberta não era suplente. Não, os titulares titulares eram a Adriana e a Isabel. Patrícia, apesar de estar sempre nas reuniões, ela era suplente. Então agora ela vai assumir como titular no lugar da Adriana. Então depois a gente faz a convocação dela, e a gente regulariza aqui também junto à Casa dos Conselhos e tocando o barco. Nós precisamos urgente fazer o contato com os usuários para a participação nas reuniões. Os usuários foram eleitos. A Márcia trouxe informação na última reunião de que 2 deles são impossibilitados de participar das reuniões por conta de emprego, de horário de trabalho. Então eu vou até pedir depois aí, acho que 2 deles são do CRAS Vila e 2 são do CRAS Engenheiro. A gente tentar dentro dos equipamentos fazer contato, a gente não perder essa representatividade deles. A gente tem que trabalhar para fazer eleição. Só deixar um depois eu vejo certinho, tá? Para ver se a gente consegue fazer esse contato aí. Pessoal, sem maiores delongas, eu peço desculpas de não ter encaminhado a pauta anteriormente. A ideia de encaminhar a pauta ontem, porém eu tive um contratempo de falecimento de um parente lá no interior, tive que ir às pressas falarem. Até mandei mensagem para a Casa dos Conselhos informando que eu não ia conseguir fazer a publicação da pauta ontem. Mas nós já tínhamos o expediente fechado, o expediente, 2 apreciações que nós precisamos fazer urgente. Uma delas é referente à atualização do plano de trabalho da PAI. Algo bem simples também, passando para vocês sem ter nenhuma complexidade, porque como nós fizemos, foi passado na última reunião com a apresentação do Luciano da mudança dos valores e reprogramações, houve uma alteração do valor que era repassado para a PAI referente ao recurso estadual, que é o recurso encaminhado pela Agrades. Então, a Agrades antes encaminhava um recurso de 16 mil por mês para a PAI, que dá cerca aí de 1.600, mais ou menos, por mês. Esse repasse é feito mensal, salvo engano. E a secretaria entendeu que era por bem aumentar esse recurso. Então, esse recurso agora passou para ser de 33 mil, dobrou o recurso, 33 mil. Então, da parte do recurso que é recebido do recurso estadual, uma parte foi repassada para a PAI. Então, houve essa atualização desse recurso, e quando há essa atualização, a gente tem que fazer novo plano de trabalho, tem que fazer todo o trâmite de dispensa licitatória, chamamento público, toda aquela burocracia que tem que fazer. E uma dessas etapas é também passar o plano de trabalho aqui no Conselho. Apresentando rapidamente para vocês do que se trata esse recurso, na PAI hoje a gente tem 3 serviços. Então a gente tem educação, tem saúde e tem assistência. Desses 3 serviços, 2 deles são cofinanciados através de parcerias com o poder público, que é a educação e saúde. A educação hoje a gente tem um valor X de financiamento, tanto
estadual quanto municipal, e na assistência também um valor de financiamento bem menor. Então a gente tem um repasse municipal de cerca de R$100.000 por ano para custeio dos serviços de assistência, e tem esse recurso estadual, que antes era de 16 mil, vai passar a ser de 33 mil. Tá? Então, onde a gente vai empregar esse recurso? Eu vou passar os planos aí para quem quiser dar uma olhada. A gente vai empregar basicamente em recursos humanos. O valor de recurso é baixo, praticamente não custeia o salário da polícia, que é a nossa coordenadora de assistência, não custeia o salário dela de novo. Então, a gente vai direcionar tudo para recursos humanos, que é a nossa maior defasagem. Então, a gente vai fazer aquisição, nada, custeio nenhum, é só recursos humanos. Então, não tem complexidade nenhuma. E como a gente faz esse tipo de avaliação dentro do conselho, né? Se a gente tivesse o funcionamento certo das comissões temáticas. Então, a comissão de planejamento, primeiro ela ia avaliar o plano de trabalho, ver se está em conformidade com o serviço que é prestado pela instituição, ver questões de certidões, se está tudo ok, certidão, o serviço que é ofertado está atualizado no QNES, se tem a inscrição no Conselho Municipal, se está atualizado, está ok, está tudo ok referente a isso. Tá? Como nós fizemos essa tramitação já recente, até mesmo foi feita com mais profundidade ainda pela Casa da Esperança, através da Casa dos Conselhos, com a obtenção, inclusive, do certificado de regularidade, a gente não precisa fazer essa análise de forma tão criteriosa assim. Tá? Então, basicamente, a gente se atenta ao plano de trabalho, onde ele vai ser direcionado. Ele vai ser direcionado para recursos humanos, o valor correto é de R$ 33.741,59. Lembrando que, após a análise e deliberação do Conselho, a gente ainda tem essa tramitação na Secretaria de Assistência Social, faz toda a colheita dos documentos, então tem que montar todo aquele processo, toda a documentação da instituição, estatuto social, ata de eleição, ata de posse, cartão CNPJ, plano de trabalho, toda essa documentação é feito, o processo encaminha-se para o setor de licitação, e lá no setor de licitação é feita toda uma outra colheita de documentos, até as publicações dos editais, até o valor ser de fato, o processo ser homologado, ser feito verde e tudo mais. Então, isso traz também para o Conselho uma tranquilidade em relação a isso, porque não é um processo que a gente faz análise de forma autônoma. Né? É todo um trabalho feito aí, tanto pelo Conselho, pela Secretaria, pelo Departamento de Licitação da Prefeitura. Então, a análise ela fica bem completa assim. Então, vamos liberar um recurso assim de nada, né? Dessa forma que acontece. Se fosse, era bom que as coisas eram bem rapidinho, né? Pra vocês terem noção, a gente está em vias de receber a emenda impositiva de 2024. Né? Então, para vocês terem uma noção de como esse processo, sem contar com as emendas de mais de R$900 mil que a gente já perdeu de emenda, porque a Prefeitura não fez a tramitação no prazo, aí, no prazo que tem que ser, no prazo que tem que ser, e aí a gente perde. E é isso. Tá? Só avisar. Então, eu vou passar para vocês o plano, para vocês darem uma olhada em relação a isso, enquanto eu vou apresentando aqui também a parte da MUNIF. Tá? Já os planos da MUNIF são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque eles não são oriundos de recurso municipal ou estadual. São emendas que foram destinadas por parlamentares federais. Então, aí a tramitação nesse caso ela é um pouco diferente, porque ela acontece através de um sistema. Depois o presidente do conselho tem que entrar nesse sistema, colocar a deliberação, o gestor da secretaria tem que fazer toda a colheita, dependendo do teor da emenda. A emenda ela pode ser tanto para investimento quanto para custeio. Se ela é para custeio, o plano de trabalho vai direcionar a aplicação ali. Você vai pagar recursos humanos, você vai pagar conta de água, de luz, aluguel, prestador de serviço, enfim. Depois a gente vai olhar aqui no plano. Se for para investimento, aquisição de equipamentos, aí já tem um outro critério, porque os equipamentos que têm que ser adquiridos têm que estar lá no rol descrito, na portaria ministerial, tem que
taxativamente adquirir os equipamentos que estão lá. O Estado hoje ele está trabalhando com um portal que chama Balcão de Compras. Já viu, Gil? Balcão de Compras? Compras Gov. É como se fosse eu acho que é balcão de compras. Balcão eletrônico de compras. Bolsa eletrônica de compras. Você já viu isso aí? Já. Então o Estado hoje está trabalhando com esse sistema. Nós não tivemos até então essa exigência, mas possivelmente vai começar a já está atrelando. Vai começar a atrelar tanto para o gestor, os municípios, quanto para as entidades. Estou fechando uma emenda agora e aí os dirigentes estavam conversando sobre isso. Então, a gente vai ter que adquirir também os materiais e equipamentos que estão listados nesse portal. Inclusive tem código lá, quero comprar uma mesa, tem código da mesa lá, eu quero colocar certinho o código. É assim. Tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma dimensão. Lembrando que ainda que haja o sistema lá, a tramitação também é feita, todo o processo, depois que há. Porque assim, primeiro é a apresentação do plano, para o conselho analisar e deliberar sobre o plano. Após a deliberação, a gente anexa isso dentro do lado do sistema e a tramitação já pelo Ministério de Desenvolvimento. Então eles fazem toda a tramitação lá. Tramitou, empenhou para o município, e aí quando empenha para o município, o processo vem de novo para a Secretaria de Assistência para montar todo o processo. Mesma coisa, monta o processo, vai para a licitação, a licitação faz os editais de dispensa, até a liberação de recursos. Então é um caminho bem simples. Então a gente tem aqui o ofício 5 e o ofício 7, apresentando o plano de trabalho. Uma das emendas impositivas era no valor de R$200 mil, que foi destinado pela deputada federal Maria Rosas. E aí a gente tem a apresentação do plano aqui. E aí como que é o plano de trabalho? Apresentação da OSC, onde ela está situada, conta a sua história, qual é sua proposta de atendimento, que serviço que executa. Até o plano de trabalho ele tem os seus requisitos, além de como ele também tem que ser redigido. Tá? Então a gente fala do impacto social esperado, do objetivo geral. A parte que nos cabe analisar, já que a gente já tem conhecimento do trabalho que é feito pela instituição, né, a gente vai lá e vê onde que eles vão gastar esse dinheiro. A gente vai lá no finalzinho do plano. A gente vê aqui. No item 18, plano de aplicação dos recursos. Então, onde eles vão utilizar aqui? 42.700 para material de consumo, gêneros alimentícios, limpeza, escritório, pedagógico, cultural. R$3.020 para transporte, combustível e manutenção do veículo. Para contratação de serviços de terceiros, 108 mil, isso depois aqui no detalhamento é apresentado. E com recursos humanos, 46.280. Tá? Vocês percebem que aqui é uma emenda de custeio. Por que de custeio? Porque você não tem nenhuma aquisição de material permanente. Tem a mesa, computador, não sei o quê. Então, é uma emenda de custeio e esses itens podem ser adquiridos pela emenda de custeio. Tá bom? E aí aqui tem um descritivo, então no que vai ser utilizado? Lá, por exemplo, no recursos humanos, vai pagar a copeira que recebe R$2.000 por mês, mais as férias dela, mais os encargos que são inerentes aí à contratação, que vai dar um total de R$46.280. Tá? No contratação de pessoa jurídica, a gente tem o pagamento da contabilidade, que é R$3.000,
Tem o social media, que é agora R$ 2.500, assessoria jurídica, que é R$ 500 por mês, e apoio administrativo, também, que é R$ 3.000 por mês, totalizando 108 mil. Material de consumo, limpeza, descartáveis e copas, o valor mensal de R$ 2.000. Material pedagógico para utilização nas oficinas, R$ 1.500. E gás, R$ 140. Dá um total de R$ 42.700. Combustível e manutenção de veículo, R$ 251,66, para totalizar em 12 meses, R$ 3.000,20. Então, esse é o plano apresentado em uma das emendas. A segunda emenda, também uma emenda vinda por uma parlamentar federal, Adriana Ventura, no valor de 150 mil. Essa também é custeio? Custeio. Vamos ver aqui onde eles vão utilizar. Pequenas adequações, nada. Contratação de serviço pessoa jurídica, R$ 150 mil. Então, tudo isso vai para a contratação de serviço pessoa jurídica. Então, aí a gente tem apoio administrativo, R$ 2.000 por mês, e são 5 oficineiros, valores de salário de R$ 2.500 a R$ 2.000 por mês, que vai totalizar R$ 150 mil. Tá? Aqui a gente tem o CLT, aqui a gente tem a contratação através de pessoa jurídica. Então, basicamente, os dois planos são para isso. Tá? O custeio e as manutenções das atividades da instituição. Fechou? Alguma dúvida? Deixa eu só, mais um aprendizado de Amador. Digamos que esse recurso para a satisfação dessas demandas. Sim. Mas eu fico pensando assim, eu acho, né, do meu ponto de vista, um pouco temerário. Digamos, sim, época de vacas magras, digamos que nenhum deputado, nenhum deputado ajuda. Fecha a pessoa. Ela fecha as portas. A gente não tem como trabalhar. Muito temerário. Eu estava pensando, isso sei lá, um momento aí delicado da política. Isso é praticamente não vai, praticamente a realidade de todas as OSCs que a gente tem hoje, funcionamento do Brasil. Pouquíssimas conseguem se manter com recursos próprios. E ainda as que conseguiriam se manter por recursos próprios seria por um prazo bem limitado. Outro questionamento. Tem a questão de gestão de colaboradores. Digamos que alguém lá acesse aí a justiça trabalhista, né? E promova uma ação. Essa ação, essa indenização será por conta dessa emenda também? Não. Já como funciona? Nenhum termo de convênio, seja convênio direto com o poder público ou emenda, pode custear encargos trabalhistas, indenizatórios. Ah, tá. É uma dúvida que eu tinha. E como que fica nessa situação? A gente não pode pagar, por exemplo, eu tenho lá um funcionário lá na PAI. O que pode acontecer? Decido demitir esse funcionário. Sim. Todas as verbas que são de caráter indenizatórios, eu não posso custear com valores do convênio. Eu preciso pagar por conta própria. Então, por exemplo, a multa de 40% do fundo de garantia, a gente paga. Não posso pegar no convênio e pagar. A gente não pode pagar tarifa bancária um valor de convênio. Então, tem uma série de regras aí que a gente pode pagar ou não. Eu estou chegando agora, né? Estou aprendendo um pouco. É perfeito sua colocação. Não, tá, porque isso acontece muito. E se a gente não faz um planejamento certo em relação a isso, por isso que se lasca. Parece simples. Por exemplo, você contratou um funcionário com base em um recurso que vem aqui de emenda. Você precisa pensar em fazer uma contratação dele, que ou você faz através de pessoa jurídica, você tem questões trabalhistas envolvidas nisso, ou você vai fazer através da CLT. Eu lá na PAI só contrato CLT. Contratei CLT, mas era um valor de recurso de emenda, tem que contratar ele por prazo determinado 12 meses, porque no final do contrato acabou, não preciso pagar a rescisão para ele. Então a gente tem que pensar nisso aí também. Tem que fazer um planejamento, senão bem complicado. Já tive ano na PAI de a gente gastar R$600 mil só de verba trabalhista no processo. Então, eu tive contato com alguns colegas aí do interior, que estão na mesma função de secretário de segurança. Eles me passaram que tem algumas situações que está quebrando as prefeituras, a demanda trabalhista de guardas municipais.
está arrebentando com as prefeituras. Né? Muito complicado. A gente está Acaba acompanhando o aí. emprego também. Questão trabalhista fecha emprego completamente. Grande responsabilidade. Tiver uma gestão ali que fecha emprego. A gente já passou maus casos ali, de ter que correr, fazer um empréstimo no banco, que não pode pagar. Ela tem R$1 milhão lá no começo, você não pode pegar um centavo para pagar nada dessas questões. E aí você tem que correr, faz empréstimo ali, pega o dinheiro de caixa para poder suprir essa parte. E aí dá um bom desfalque. E aqui no litoral a situação se agrava, né? Parceira de migração pública. Trabalha 6 meses para pegar mais É 4 difícil. meses de emprego, ficar de boa, em bolsa Litoral, família, e eu vou te falar, coisa, bem tá complicado. tranquilo. Essa é a realidade. Mas essa aí, só essa dúvida. É isso, pessoal. Passamos aí para análise. Alguém tem alguma pergunta sobre os planos? Tranquilo? Podemos aprovar, então? Fica tudo aprovado? Então, aprovado então, os planos de trabalho da PAI, referente ao recurso vindo do Fundo Estadual de Assistência Social, e os planos de trabalho da medida referente às emendas parlamentares federais recebidas, que seguem aí então para a sua tramitação. Tá? Como a gente faz o controle disso aqui posteriormente, através das prestações de contas que são apresentadas pela instituição e a gente analisa aí na outra comissão temática, que é a comissão de fiscalização. Então, por isso a importância de a gente fazer a montagem dessas comissões, porque senão sobrecarrega a mesa. Senão a gente, toda reunião que a gente for deliberar sobre isso, a gente tem que pegar um tempão analisando contas, verificando ali relatórios, para poder fazer a apreciação correta. Quando a gente tem a comissão já faz essa pré-análise, traz o seu parecer para a mesa e a gente só vota o parecer. Entendeu? Vamos lá. Eu tenho que distribuir meu, né? Aí o problema é assim, por exemplo, a gente tem aqui eu representando a PAI, Patrícia, e Elisa representando a Movimento. Como a gente recebe recurso, a gente não pode participar da comissão de fiscalização. Porque não faz sentido. Né? Você tem um interesse direto. Assim, né? Então, vai ter uma votação. A gente tem que se abster em relação àquela votação. E aí a gente precisa que o pessoal se engaje aí para fazer a coisa funcionar também. Né? Bora lá. E aí agora a gente tem então a apresentação do plano de vigilância socioassistencial, que a Maísa vai passar para a gente. Tá bom. Primeiro, antes de passar o plano, boa tarde a todos. Eu sou a Maísa, trabalho como técnica de vigilância socioassistencial no SEMAS. Primeiro eu vou apresentar quem fez parte desse plano e também tudo é baseado no diagnóstico, fazer algumas menções honrosas e já passo o plano para vocês e converso mais sobre ele, tá? Hoje, quem faz parte da vigilância, nós temos o coordenador, que é o Carlos, ele é graduado em gestão pública, e eu, técnica de vigilância socioassistencial, sou graduada em letras e também fiz pós-graduação em instrumentalidade no serviço social e também em gestão de serviços sociais e políticas sociais. Na composição do plano, o ano passado, nós aqui do SEMAS, nós recebemos estagiários do BEM, que ficaram sob a minha supervisão. Então, nós tivemos a colaboração de 2 estagiários do BEM, na época, o ano passado, na composição desse plano. Eu vou citar o nome deles. Matheus de Andrade Franco e Nathaniel Cavalcante Santana. Esse plano, ele foi baseado no diagnóstico socioassistencial, diagnóstico socioterritorial que foi feito ano passado. Também tivemos a colaboração de 6 estagiários, e eu também vou citar o nome deles. Beatriz Madureira Lima, Andrew Gabriel Faquim Rodrigues, Isaac Rodrigues Ferreira, Nicolas Peruais do Nascimento, Rafaela da Silva Santos, Viviane Luiza Silva Menezes. Todos ficaram sob a minha supervisão e eu também, coordenada aí pelo então, coordenador da vigilância, Carlos Eduardo Silva Jardim. Aqui, agora eu vou passar o plano para vocês. Esse plano Vou encaminhar depois lá no grupo também, tá? Ah, Se quiser acompanhar o sim. plano.
plano de vigilância, ele foi composto, tem os eixos, assim que vocês derem uma passada de olhos, eu vou citar os eixos. Num desses eixos, eu enfatizei a questão da divulgação do nosso diagnóstico socioterritorial. Só para vocês terem uma ideia, o diagnóstico socioterritorial, ele é um documento de suma importância, ele teve mais de 100 gráficos, mais de 100 páginas, e ele é feito periodicamente. Então, o mais atual da cidade é o de 2025, que foi publicado dia 6 de fevereiro deste ano. Então, a gente tem o diagnóstico atualizado, ele vai servir até vir um outro diagnóstico. Tem cidade que fica 10 anos para fazer um novo diagnóstico. Precisa de bastante gente, porque envolve gráficos, envolve pesquisas. Nós tivemos a colaboração dos estagiários, né, no ano passado. Outras cidades também, elas fazem todo uma junção aí de colaboradores, assistentes sociais e tudo. Nós tivemos no diagnóstico o envolvimento dos assistentes sociais, mas preenchendo formulários, como por exemplo o formulário de burnout, participando das nossas reuniões, mas na elaboração mesmo foram esses citados, tá bom? Então, uma dos itens do nosso plano de vigilância é justamente divulgar esses diagnósticos. Aliás, esse diagnóstico de 2025 foi publicado esse ano nas pastas, para que a gente possa levar os dados que nós coletamos, né? E também nós temos, enquanto vigilância, alguns fazeres ordinários, que é a questão de conferir o preenchimento de RMA, CISC, censos SUAS e diversos outros manuais aí que são do governo que nós conferimos e às vezes também até realmente fazemos esses levantamentos. Estamos também verificando todos os atendimentos, o SAS, que é o Sistema de Assistência Social, ele nos ajuda muito, porque ele consegue compilar atendimento em tempo real. Então, o técnico ele atende, ele coloca no SAS, isso gera dados, e aí isso gera também relatórios para a vigilância. A vigilância, ela trabalha com dados da Secretaria de Assistência Social, mas também ela faz esse apanhado em sites oficiais de outras secretarias, para a gente entender e diagnosticar sempre a cidade e os demandas da cidade, se nós estamos, enquanto assistência social, respondendo a essas demandas, né? Então, nós tivemos duas reprogramações. Essas reprogramações elas vão ser divididas em capacitação, aquisição de materiais e outros itens, que aí eu vou ler um por um para falar o valor total. São duas reprogramações, uma está numa conta, outra está na outra. Vou citar as contas e também vou citar os micro atividades aí que nós fizemos para esse ano de 2026. Lembrando que também a nossa vigilância, ela também faz parte nós conseguimos colocar um artigo numa revista das sedes, né, que foi publicado ano passado, até passo também para vocês divulgarem. Então, é uma forma de levar o Mongaguá e o nome, né, da cidade na vigilância do Estado. Nós participamos desse artigo, eu fiz o artigo baseado em dados de mulheres vítimas da violência que nós coletamos, que também está no diagnóstico socioterritorial. Mais, deixa eu ver. Sim, e também esse ano, são várias coisas, né, gente? Esse ano a vigilância também contribuiu para o plano de ação o plano da assistência social, que também foi aprovado, e aí também na mesma data que foi divulgado o diagnóstico da vigilância, foi o plano no dia 6 de fevereiro desse ano também foi divulgado no Diário Oficial o plano da assistência social com a ADM, 2026 e 2029. Agora estamos trabalhando no plano decenal, juntamente com outras pastas, né, decenal de medida socioeducativa, então as pastas já reunidas, já estamos encaminhando aí, indo para a fase final dessa formatação desse plano também. E é isso.
Agora eu vou esperar vocês darem uma olhadinha no plano e aí eu vou falar item por item para ficar tudo certinho. Não, pode falar. Ah, vou pegar aqui uma atualização. Você quer? Não, pode. Vou pegar aqui não. Não sei se já foi apresentado no ofício, mas eu e a Paula vamos substituir, vamos participar da representação da saúde. Já receberam já o ofício do meu nome e da Paula? Substituição da saúde? Ainda não. Tá, eu já tinha visto que já estava até assinado. Só queria pedir para colocar no grupo também. Sim, perfeito. É que as portarias estão vindo do gabinete, elas estão ainda com isso. Delatária do delay. Mas que bom que você já veio. Mas aí você assina, tá? Presta a caneta pro Edu. Você estuda, tá? Você já assina. Tá, não, eu já assinei, mas... Eu assinei nos convidados. Eu assinei por aqui embaixo. Geralmente ela tá ali. Eu assinei aqui embaixo. Me deram a folha de tomar. Meu Deus, você me descontou. Não, eu já assinei aqui atrás, com saúde mesmo. Tá. Ó, Tá ótimo. saúde. Vai dizer que eu vim mesmo, viu? Assinei 2 vezes como convidada. Não, eu só assinei embaixo. Desculpa, só. Achei. Então, o fulano, ele tem, aqui eu vou falar aqui um pouco sobre os eixos, né? Organização, estrutura e padronização de informações, gerenciamento e consulta de sistemas informacionais, elaboração de diagnósticos e estudos. Lembrando, esse diagnóstico foi um grande documento, né? Mas assim, a nossa vigilância ela trabalha com relatórios também a pedido das secretarias também, tá? Planejamento e organização das ações de busca ativa, notificações de violência e violações de direito. Aqui a gente distribuiu as ações, né? Dentro desses eixos. E aqui vamos para os valores. Tem o valor de reprogramação, no número da conta da vigilância 27.174-8. Esse número foi consultado no dia 23 de 12 de 2025, com um total previsto de R$ 29.400, dividido nos itens. Capacitações, 16.000, material de escritório, 3.725,7735, gráficos, serviços gráficos, 8.000, transporte, 9.600, buffet alimentos para reuniões e capacitações de vigilância, 4.800, itens tecnológicos, 16.246,70. E aí o total previsto para essa reprogramação é 58.372,45 centavos. Temos outro valor de reprogramação, esse do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, Resolução SEDES, número 55/2025. Número da conta, 29.314,28. O valor total é R$ 29.400, distribuído em capacitações, 10.000, material de escritório, 7.000, serviços gráficos, 4.000, transporte, 3.000, buffets de alimentos para reuniões e capacitações de vigilância, 5.000, itens tecnológicos, R$ 400. A soma desses
dois valores dá um total de 87.772,48. Tá passando? Parece mesmo, né? Tá. É isso. Essas capacitações elas são direcionadas aos técnicos da vigilância. Isso. A gente pode também capacitar os CRAS e o CRES referente à vigilância. A gente não pode fugir da resposta. Pode capacitar o CRES. Pode trazer a capacitação no terrado. Então, essa é Deixar a ideia. a entrada livre. Essa é a ideia. Aí Vai ser já capacita todo mundo junto. Todo mundo junto. É. E a gente está pensando justamente nisso, num evento grande, porque a vigilância não tem dinheiro. Isso. Pra gente não reprogramar mais. Foi lá. Não podemos mais reprogramar recursos. Não. Foi lá a capacitação dos funcionários. Sim. Tá? Sexta-feira, agora não é de capacitação. Inclusive, eu ia passar isso aí para vocês, mas vamos terminar aqui a nossa deliberação da plano de vigilância, apresentado pela Marisa. Então, a gente tem a apresentação, a disposição dos recursos, tudo bem detalhado, encaminhei lá no grupo também para a gente seguir depois a análise e o acompanhamento das ações de vigilância. Né? Esse ano a gente vai cobrar bastante a secretaria. Ô, Felipe, deixa eu só te chamar a dúvida com a minha amiga aqui. É o seguinte, só para entender. Quando você fala vigilância, é o mapeamento de grupos vulneráveis do município, exclusivamente do município. Sim. E você tem uma noção de indivíduos por cada grupo vulnerável. São os grupos. Então, Eu digo o seguinte, você tem 10 grupos, só que um grupo tem 110 indivíduos e o outro tem 20. Você entendeu? Por exemplo, eu tenho um grupo dos povos originários dos índios, eu tenho tantos indivíduos, 112, por exemplo. Muitas vezes, dependendo do valor que vem, do recurso, pode ser per capita, pode ser questionado o número de indivíduos daqui. o valor da vigilância ele não é Não é per capita. diretamente para a pessoa. Ele é para a equipe. Ele é para mapeamento, o trabalho. Entendi. É importante saber que o papel da vigilância impacta diretamente nas nossas recebimento, porque ela faz o levantamento. Sim, ela faz o diagnóstico, né? Tá, entendi. A importância dos técnicos terem a ciência disso. Entendi. Um faz o diagnóstico, outro é mais executivo, né? Vai implementar medidas. E esses diagnósticos, eles dão toda a base aí para planos cada vez mais de acordo com a realidade da cidade. Né? Por isso que a vigilância não é padronizada da cidade. Cada cidade tem um perfil. Então a gente Você sabe por que eu estou questionando? Eu participei de alguns grupos em Santos e foi muito interessante. A gente acha assim, grupos vulneráveis é uma meia dúzia. O mapear em cima deu 147 grupos. Tinha até grupo cigano, mas não sabe. E aí eles conseguem ainda monitorar quantos indivíduos por cada grupo. Eu achei fantástico. Foi até para Brasília, o projeto, tá muito bacana. Dá trabalho. Mas lá tem as universidades, né? Sim. O Unifed está lá agora. Tudo ajuda. Né? Mas é isso, só essa dúvida. Fechou, pessoal? Então, podemos aprovar o plano de vigilância socioassistencial, todos concordam? Então, fica aprovado também o plano de vigilância para 2026. Mais uma vez aí, a gente precisa enaltecer o trabalho da Secretaria de Assistência, desde o ano passado, esse ano também, com a apresentação do plano de vigilância, com o diagnóstico sócio-territorial também foi feito de uma forma bem profissional, com dados bem condizentes e coerentes com a realidade do município. E o que a gente já discutiu anteriormente, né, que é uma base para que a gente tenha mais essa compilação de dados sobre a realidade do município, para que a gente possa construir planos melhores, captar mais recursos para o município. Então, tudo inicia com essa parte chata, que é a parte de documentar tudo, fazer uma base, ter de fato a colheita de dados, que acho que essa não é uma realidade só da pasta da Secretaria de Assistência. A gente vê essa dificuldade em vários setores para a gente não ter a obtenção de dados
E quando é mais grave ainda, a gente não informar esses dados, o que impede o município aí de ser enxergar dentro do sistema aí de demandas, de recursos e tudo mais. Mas isso tem mudado, graças a Deus. Beleza, gente? Então, passando duas informações aí para vocês, só para a gente complementar a nossa reunião. Uma delas a Márcia me encaminhou ontem, né, sobre um evento que a gente vai ter no Dia das Mulheres, aí, organizado pelo município, no dia 8. Isso? Domingo. Dia 8, domingo, vai ser no Vai ser na praça aqui. Frederico Blackset. Vai ter esse evento, depois eu encaminho lá no grupo do conselho, a gente mobiliza aí também para fazer esse compartilhamento de informações dentro das entidades, dentro dos equipamentos também, dos participantes. Outra coisa, dia 6, agora sexta-feira, lá no Auditório da Educação, a gente vai ter um evento que não é bem uma capacitação, por assim dizer, mas vai ser um momento para a gente, como a gente está em uma criação de vários conselhos municipais, vários sendo reativados, outros sendo criados, conselheiros novos assumindo, a gente vai ter ali um momento para discutir a atuação do conselheiro dentro dos conselhos, de uma forma bem geral, muito mais sobre questões de normas de condutas, de procedimentos, do que especificamente de cada conselho. Cada conselho tem a sua realidade, a sua legislação que rege ali. Então seria impossível trabalhar dentro de todos os conselhos de uma forma individualizada. Então a gente vai falar muito mais sobre as questões de condutas, de problemas que estão acontecendo em outros conselhos, não no nosso, por enquanto, graças a Deus, mas outros conselhos aí estão passando por bastante dificuldade, porque o conselheiro não entende qual é o papel dele no conselho. Ele acaba colocando os pés pelas mãos aí, a gente acaba perdendo algo que é para ajudar, que é para ser um braço ali de atuação, para ser algo para trazer ganho ali para a nossa comunidade, sempre colocado ali como um objeto para fazer muitas vezes as funções que não é para ser feito. Né? Então a gente vai ter esse momento lá, aqueles que tiverem essa disponibilidade de participar, estão convidados. E é isso, tá? São os dois momentos. Depois eu vou mandar lá no grupo também, vou mandar lá no grupo também. E a gente compartilha, é um evento restrito para conselheiros. Só conselheiro. Só conselheiro, não é um evento aberto, não é um evento para se levantar discussão de nada, de prática, de nada, de falar de política, de que o mato não cortou, de que a enchente não é para isso. E quem começar, a gente já para ali. Não, você não, você é de boa. Tem gente que é mais difícil. Tem gente que é mais difícil. Tá? O evento não é para isso. Não mais Para conhecer o que é o papel do As conselho. pessoas entenderam o seu papel enquanto conselheiro. Só. Bom, fechou? Foi um pedido da Casa dos Conselhos, então é um evento que está sendo organizado pela Casa dos Conselhos, que tem buscado aí, justamente ter esse olhar mais profissional, mais atuante para cada conselho. Também estão passando vários perrengues aí por conta disso, né? E a gente precisa que as pessoas tenham consciência dos seus papéis, né? Das responsabilidades, dos deveres, e é o que é mais importante, ser dos diretores do cumprimento, né? Dentro das responsabilidades e dos deveres. Fechou, gente? Alguém quer trazer algum outro assunto? Está encerrado. Está encerrado, então eu só Estava brincando com ela, não está encerrado. Não, é só É como ela ia falar, falei já encerrado. por conta desse evento que teve esses 2 dias e também vai ter esses 2 dias que teve aí a enchente, teve a questão do comitê, se pudesse alguém do conselho ou fazer um grupo do conselho para ajudar nessa questão, né, dos recursos que não chegam. Por exemplo, você tem a questão da alimentação apenas para o abrigo, e você não tem a alimentação para quem perdeu tudo em casa e que não tem saída. Então, tem algumas coisas ainda que a parte social precisa. Acho que tem algum equívoco. Tem um equívoco aqui, porque também estão entregando cesta para quem não sai de casa. Pois é. Todo mundo reclamando. Mas Por reclamando favor, da maneira. você. É só na casa de quem recebeu. Então.
Porque reclamar mesmo. Foi no sábado e no domingo foi feito o... Já chegar. Já entregaram. Deixa eu falar da realidade do Não, conselho. A única sugestão que eu gostaria de fazer é se existe a possibilidade de um grupo do conselho Deixa eu explicar para para você. ajudar Hoje, apoiar a Secretaria do a gente não tem condição, o conselho não tem recurso próprio para fazer esse tipo de acompanhamento em loco. Uma coisa importante também. Deixa eu Por Por isso que eu peço. Não, mas uma coisa importante está aqui. certo. Uma coisa importante aqui. Essas cestas que estão sendo entregues, nenhuma da assistência social. Era a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Vem através do Fundo E o Social. Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo. Não veio nada pela Secretaria. A parte da Secretaria ainda vai ser feita agora, depois do levantamento de quantas pessoas foram abrigadas. A nossa parte entra agora. Entendeu? E aí, o que eu pedi para você, já pedi meus nomes, para que a gente estabeleça uma instância de formalização. Então, assim, pega um beneficiário que não recebeu, formaliza Não, então, Fica assim, mais a fácil, denúncia, vou e aí fazer- a gente vai pedir providências de Isso, explicação para os órgãos. mais fácil ainda. A gente precisa faz a ter esse lista fluxo. e aí manda para cá os conselhos e vocês ajudam a essa Casa de Protocolo. conselho. Não, mas aí vai ficar complicado na questão que não é o CNAS que tem que cobrar, porque é a Defesa Civil e Fundo de Solidariedade. Eu sei, mas fizeram um comitê e a assistência social está presente. Então, primeiro, porque a Não é uma a secretaria que está assistência social e o fundo Não é uma social assistência- são importantíssimos nessa hora. Mas não são a mesma E coisa, o são coisas conselho distintas. eu sei, mas o apoio, na verdade, assim, a Defesa Civil é de um outro conselho. Só que nós Elas não têm a temos lista esse daqui, conselho né? em funcionamento. Elas têm a lista das pessoas. Entendeu? Não É que assim, Márcio, ó, o caminhão que chegou da Defesa Civil, o Fundo Social, eu tô com a listagem aqui, acho que eu até te mandei, do que veio. Do que veio. fez. Só que assim, quando a gente vai para as ruas e a Defesa Civil vai até o bairro e fala, Defesa Civil, a gente precisa de ter a quantidade de pessoas para o governo mandar uma quantidade de doações. Só que assim, quando a Alice fala, Não só governo. não, existe peraí, governo Márcia, federal, escuta, Márcia, existe as depois você tira a sua associações, conclusão. existe essa Márcia, presta atenção aqui. parceria. Ó, quando você recebe, aí eles perguntam, tem quantas pessoas no abrigo? A gente vai dar a quantidade das famílias. Eles vão mandar de acordo, a quantidade que está no abrigo. Aí a gente pega essas cestas e direciona as pessoas que estão no abrigo. Todo mundo sofreu de enchente, todo mundo está com a casa alagada. Se a gente tivesse 1000 cestas básicas, nós estaria dando em todas as ruas. Porém, a quantidade Mas é destinada. O que eu estou propondo é que o conselho entre com as associações, porque existem associações que podem ajudar. A associação está pedindo pra gente aqui ajudar É isso que eles. eu ia falar. Eu te mostro A aqui. associação da onde? Porque pelo INPE deu um monte de coisa por meio da associação. Mas as pessoas, olha a calamidade que pelo eles INPE. deixam na interessa. As- não interessa Ah, não, sim. interessa sim. Interessa Não, sim. é comparação injusta. É Não, comparação não, injusta. Nós temos pessoas agora, nesse momento, que estão sem comida, sem... E é culpa nossa? Claro que não. Não, eu tô entendendo o que ela tá querendo A falar. gente queria... Só que o que a gente está tentando explicar é que a Sim, questão da ajuda humanitária que chegou A parte agora, governamental a gente precisa apresentar é dados. insuficiente. A parte da assistência, da parte das associações, podem compor, entendeu? E Podem cadê as ajudar, associações aqui que ajudar? é isso mesmo que eu ia falar. Exatamente. A Ela tá composição... cobrando você errado, você concorda comigo? Não, não estou cobrando não, estou fazendo uma sugestão de Ó, um trabalho. É que o o Felipe grupo- acha que não tem PS para isso. Mesmo Não, porque os conselheiros que são da sociedade civil não conseguiram nem vir. E porque outra, não tem opção. aqui a gente vai tratar de assistência social. Sim. A Mas os questão do conselheiros